Bora, Rafael, para mais informações do Corinthians que enfrenta a Ponte Preta logo mais às 7h45 pela quinta rodada do Paulistão. O Timão que deve ter novidades para o jogo de hoje, com uma escalação alternativa visando o próximo jogo de sábado contra o Noroeste em casa. Então, o primeiro corte separei para vocês da ESPN e logo na sequência o programa G4 da Band Esportes com o Vessone, que entrevistou o presidente Augusto Melo e falou mais sobre a venda do lateral esquerdo Denek para o Chelsea por apenas 8 milhões de euros. E muito mais informações nesse vídeo, hein? Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada do Coringão. Já deixa seu palpite pro jogo de hoje, hein? Eu vou chutar aqui 2-1 para o Corinthians. Então, sem mais enrolações aí, fiel, bora para o vídeo. Agora tem Corinthians aqui no Sport Center com Mendel Bidlovski. Turma toda voltando de férias agora, né? Nicolete, Mendel reaparecendo para trazer as informações do Timão. Tá sorrindo, tá Tranquilo, corado. colágeno, Não é? a felicidade de E o quem bronze, e o descansou. bronzeado? É isso, marquinha de biquíni. Onde você tava, o Mendel? Eu tô tranquilo, tô suave, voltando de férias. Férias mais no estilo babá das crianças. Não viajei muito não, fiquei mais na função das crianças, mas deu pra descansar bastante. Volto com força total, cobrindo hoje o Corinthians, que enfrenta hoje à noite a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista. O Corinthians que vem da derrota no Clássico contra o São Paulo no fim de semana e agora vai ter uma maratona de jogos pela frente. São 4 jogos em 9 dias. A Ponte Preta hoje à noite, depois no sábado enfrenta o Noroeste e aí pouco mais de 48 horas depois, enfrenta o Novo Horizontino na segunda-feira. Essa partida contra o Novo Horizontino seria no dia 19 de fevereiro, mas é a data do jogo do Corinthians na Conmebol Libertadores. Então o jogo foi transferido para segunda-feira, com essa maratona do Corinthians, que na próxima quinta tem clássico contra o Palmeiras, completando esses 4 jogos em 9 dias. Não poderia ser diferente, o técnico Ramon Dias vai seguir o rodízio do time que ele vem implementando desde o começo da temporada. Os titulares jogaram no clássico contra o São Paulo. Para essa partida contra a Ponte Preta ele deve poupar vários jogadores. O Memphis Depay jogou mais de 90 minutos, foi titular no jogo contra o São Paulo, deve começar a partida de hoje à noite no banco de reservas. Provável Corinthians para enfrentar a Ponte Preta com Hugo Souza, Léo Maná, João Pedro Choca, Félix Torres e Hugo, José Martínez, Charles, Alex Santana, Romero, Thales Magno, Héctor Hernandes ou Pedro Raul. É o time provável do Corinthians para enfrentar a Ponte Preta. O Corinthians é o segundo colocado do Grupo A, tem 9 pontos, assim como o Mirassol, mas fica na segunda colocação pelo critério de desempate pelos gols marcados. A Ponte Preta está invicta no Campeonato Paulista, mas vem de 3 empates consecutivos, é a terceira colocada no Grupo D do Campeonato Paulista. É o jogo de hoje à noite, Corinthians, depois da derrota no Clássico contra o São Paulo, enfrentando a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli. Bruno, Mari. Boa, Mendel, obrigado, viu? Então essa sequência de jogos, sequência puxada aí do Corinthians. Rodrigo Vessone está lá no Corinthians, vai aparecer no nosso telão, olha ele aí. Ele manda e desmanda, já está na sala da presidência, falando, presidente, dá licença aí que eu preciso estar no programa. Acho que ele entrou da sala do Rubão alguma vez, não entrou, Vessone? Aí derrubou o Rubão. Cara, não pode, Vessone, cuidado aí, hein, meu velho. O Corinthians enfrenta a Ponte Preta hoje. O Vessone, por que o Vessone não está no estúdio hoje? O Vessone está lá porque ele estava fazendo uma entrevista para o site onde ele trabalha, o Meu Timão. Ele também trabalha no Meu Timão e entrevistaram o presidente Augusto Melo. Ninguém quer que você vá lá e fure a entrevista que vocês fizeram com o Augusto Melo, mas como é que foi a conversa aí? Teve alguma coisa que o Augusto Melo falou que você possa nos revelar? Boa tarde. Boa tarde, Tirone, Arnaldo, Albular e a toda a nossa audiência. Pois é, eu estou aqui no 5º andar da sala administrativa do Parque São Jorge, onde exatamente fica a sala da presidência. É aqui do lado, eu estou na sala do CORE, quando o Conselho de Orientação do clube se reúne, é exatamente nessa sala aqui. O bate-papo aconteceu, demorou 1h15 mais ou menos, a gente tinha combinado até um pouquinho menos, e aí extrapolou um pouquinho, e o presidente então pôde falar de alguns assuntos que estão realmente mais quentes para o torcedor, mais Jorge. A parte da política foi um desses assuntos e ele deixou claro que é guerra que está no e que da parte do outro lado não vai acabar, não vai cessar, então da parte dele também muito menos, e que ele vai lutar com as armas que ele tem, e isso está claríssimo, assim, não vai recuar, o outro lado não recua, ele também não recua, e isso vai
seguir aqui no clube, no Parque São Jorge, e vai dividir aí os holofotes com o CT, com os gols, as falas, coisas normais do dia a dia. Isso ficou assim porque ele, o Tuma de um lado, ele de outro, basicamente é isso que a gente está vendo aí com essa votação do impeachment, que agora vai para uma segunda parte ainda sem data, e que a partir de agora ele vai seguir fazendo tudo que ele tem que fazer politicamente para se defender, e ele até fala, Deus me colocou nesse cargo, só Deus vai me lutar por tudo que, se essas pessoas quiserem tomar o meu poder, daqui a 2 anos tem uma nova eleição, e essas pessoas que, todas elas que vão se candidatar, vão fazer toda aquela coisa de pré-eleitoral, porque ninguém vai me tirar na mão grande, é o termo, inclusive, que ele fala. Obviamente, para o torcedor é ruim, é uma guerra política que vai, de alguma maneira, sempre nortear o dia a dia, o noticiário, e vai atrapalhar. Outro assunto quente, que é o que está tomando muito conta aí das redes sociais, a venda do lateral esquerdo Denner. É um menino de 16 anos e foi titular na Copinha. Jogou bem, fez o gol na final, inclusive. O primeiro gol é do Denner, já teve seleção sub-15 de base, sub-16, estava indo agora para sub-17 também. E aí o Corinthians está vendendo o Denner por 8 milhões de euros fixos ao Chelsea, com uma bonificação que poderia chegar a 4,5, chegando a 12,5 de euros. Claro, bateram metas, algumas inclusive agora mais, ainda como jogador do Corinthians, do tipo $100 mil, 100 mil euros se ele, a cada partida que ele possa fazer como titular da equipe profissional do Corinthians. Então, esses bônus todos chegaria a 12,5. Assim como o William Gomes, a torcida do São Paulo está essa discussão toda, e vocês estão acompanhando essa discussão toda em relação à venda do William Gomes, se foi baixa, se não foi. A do Corinthians também está pelo garoto Denner, de 16 anos, indo então 8 milhões de euros. Só que o Denner, esse é o Juliano Bertolucci. E o Corinthians tem uma dívida de 70 milhões, colocou lá na justiça, né, o Corinthians naquela RCE, que é regime de centralização de todas as suas dívidas para poder equalizar financeira, e aí explica para a justiça, para esse empresário eu devo 78 milhões. Até eu falei um tempo atrás do programa, de 78, 43 está relacionado ao Ramiro, que na teoria, na época do Andrés, veio de graça, e esse de graça está em 43 milhões. Então, dos 78, é para esse empresário. E agora, de acordo com ele não conseguiu fazer um contrato melhor em abril do ano passado, porque o empresário falou, ele já tem sondagens, eu não vou renovar o contrato dele da maneira que vocês estão querendo, com uma multa mais alta, porque ele já tem sondagens e tudo mais, e agora meio que fica com a corda no pescoço, a faca está no pescoço, não tem muito o que fazer, o empresário impôs, e ele está tendo que ser vendido agora, então, por esse valor de 8 milhões de euros. A torcida, obviamente, está bastante raivosa, chateada com isso, e ele já explica, o presidente, de que parte da venda será 8 milhões de euros será à vista, e parte da venda será automaticamente enviada ao Bertolucci, para dar aquela acalmada no Bertolucci, que recentemente acionou o clube na justiça, e parte vai entrar para o clube, só que de cara já não são nem mais 8 milhões, o Bertolucci já vai ficar com uma boa parte. É aquelas coisas que a gente sempre conversa aqui no programa, um clube de pires na mão, com muita dificuldade financeira, você não tem o poder de barganha, você não fica grande nas negociações, que é o que a tia normalmente consegue lá no Palmeiras, bem financeiramente. Quem tenta comprar algum garoto do Palmeiras, ela pede o quanto ela quer, vende por quanto ela quer. No caso do Corinthians, sempre muito pressionado por dirigentes de outros clubes, por empresários de outros clubes, você tem um poder de barganha menor. Eu dou um exemplo mais simples, e eu volto a repetir, é o exemplo da nossa casa. Se você tem um carro, o seu vizinho quer comprar e você está bem financeiramente, ele vale 20, você pede 23, o cara vai falar, pô, mas ele vale 20, você quer 23? Ué, eu não quero vender, estou bem, você está querendo comprar, paga o que eu acho que eu quero receber, até com um pouco de lucro em cima. Se você está apertado financeiramente, seu vizinho oferece 18, você vai vender o carro para ele, muito provavelmente, porque você precisa do dinheiro.
É um pouco o que acontece com o Corinthians, e aí o presidente, com essa dívida enorme, com esse empresário, disse que não tinha muito o que fazer, e o torcedor está bem chateado com essa situação. Lateral esquerdo, Denner, 16 anos, sequer vai provavelmente fazer parte do profissional, ou vai ter muito pouco tempo para fazer parte. E é aquelas coisas que a gente sempre fala aqui no programa, né, Tirone, Arnaldo, Bulari, toda a nossa audiência, a dificuldade financeira leva você a fazer esse tipo de situação, e essa era uma das críticas que ele fazia, inclusive para a administração anterior, mas na hora que ele senta na cadeira, caneta na mão, a pressão vem, o empresário vem cobrar, ele passa a fazer da mesma maneira, o que era motivo de crítica. Você entende quando você senta na cadeira, põe o bumbum na cadeira, fala, é assim que acontece? A vida como ela é assim? E aí você vai e comete as mesmas situações, os mesmos erros, porque você, dessa vez, você virou o vidro e não é mais a pedra, você é a vidraça, e aí você é obrigado a aceitar algumas situações como essa, mas o torcedor fica pistola e tá bem pistola. Imagina o nosso chat, a galera comentando, os torcedores do Corinthians que acompanham o G4, e acho que você vai ter um pouco de noção disso aí, que realmente 8 milhões de euros para o menino que foi seleção sub-20, sub-15, sub-17 de base, com um futuro muito promissor. A tendência é esse menino valer muito quando deixar o Corinthians, viu? A galera tá mandando mensagem aqui. Se você compara com o Palmeiras, é pouquíssimo. Se você compara com o São Paulo, é muito. É muito o quê? A venda? Não, eu também achava que era muito, mas agora metade vai pro Bertolucci, não sei o que. Então, aí já não fica tão bom assim. Quantos por cento o É uma boa Corinthians tem do jogador? Falando dos jogadores que o Palmeiras vende e mais precisamente do William Gomes, que está sendo vendido também para o São Paulo, para o Porto, por 12 milhões, sendo que 9 vai ficar para o São Paulo. Vamos combinar com um histórico um pouco maior do que uma final de Copa São Paulo. Está sendo vendido um pouquinho mais do que o Denner. Eu já achava o negócio mais ou menos, mas agora com esses detalhes que o Vessone falou, já estou achando ruim. Mas é compreensível de novo, né? O Corinthians está mais encalacrado ainda que o São Paulo. Sim. Arnaldo. Exato. E acho que leva a essa situação. Lembrando que o Corinthians conseguiu, no caos, vender bem. O Wesley e o Moscardo. Sim. No caos completo. Caos completo. Mas eu acho que aí, vem a grana do Wesley, vem a grana do Oscar, de repente você não sabe nem onde está mais. Você tem o boleto X, Y, Z e tal, você não sabe. A conta negativa vai cair lá só. Não, e essa é uma coisa que o torcedor tem que entender. O torcedor, eu estou ficando velho, eu cada vez mais convicto de que o seguinte, torcedor não deve, por bem próprio, ser fã de cartola, nenhum. Vários cartolas trabalham para serem mais notórios do que treinadores e jogadores. 2, torcedor, essa é a coisa mais recente, não deve comemorar venda de ninguém. Porque você não sabe o que vai ser feito com o dinheiro. O Palmeiras vende bem pra caramba. Vende bem pra caramba. Tem dinheiro pra caramba. Tem dinheiro pra caramba. Contrata quem? Você não sabe? Cadê? Então, é claro que um clube superavitário, independente, maravilhoso e tal, mas na prática, o Palmeiras tem condição de contratar bons jogadores há milênios. E não contrata. Né? Nós passamos aqui falando disso, e é o que intriga o torcedor do Palmeiras. Né? O que intriga o torcedor do Palmeiras. Aí você tá vendo, o parâmetro agora não dá dos outros clubes, inclusive do Flamengo, que é um poderoso, não dá para ser o Palmeiras. O Palmeiras tem condição de vender melhor hoje do que o Flamengo. O Flamengo também está, não com a corda no pescoço ou o pires na mão como o Corinthians e São Paulo, mas com problemas financeiros depois de uma gestão. Né? Parecia impossível, não parecia? Né? O Flamengo contratar um jogador, Danilo, excelente, mas nos moldes do São Paulo. Acabou o contrato do cara, não vou pagar direito federativo, ele encaixa. Ou o Juninho, que custou, né? O Flamengo não está contratando o Gerson, recontratando por 30 milhões de euros, ou o Cebolinha por 20 milhões de euros, tal. Né? Então essa situação, ela vai, cicla, volta. O que parece é que em relação ao Corinthians, assim como
difícil entender como um time do Corinthians, com caos na base, chega na final da Copinha. É difícil entender que o Corinthians continue revelando alguns bons jogadores e vendendo esses jogadores. É porque é o Corinthians, é uma marca muito forte e tudo mais. Se não, cara, o cara, sinceramente, claro que tem o histórico na seleção de base, nas seleções até sábado, ninguém sabia quem era. Sim. E o Corinthians está vendendo. Né? Você pode ter as duas situações. Está vendendo precipitado, está vendendo pouco, ou está vendendo um jogador. O Corinthians tem 3 laterais esquerdos. Ele ia jogar? Não. Sim, é sempre muito... É sempre... Toma cuidado com o que eu vou falar. Não tô falando que o cara é grosso, não é isso. Difícil saber. Mas, não tem potencial, mas exatamente, é difícil saber. Se o cara vai vingar. Se o cara vai vingar. Os próprios jogadores do Palmeiras. O Vitor Reis saiu daqui com 22 partidas como profissional. Tem um grande potencial, mas o Palmeiras vendeu ele pro City por 35 milhões de euros, mas é um apartamento na planta. Sim. Vendeu o Estevão um apartamento na planta. Isso. O Endrick é a mesma coisa. O Palmeiras vende os jogadores dos caras que na planta. Se imaginava que fosse uma coisa, não fosse. O Veron, por exemplo, né? Veron, o cara do Palmeiras foi vendido, foi pra fora, tal, voltou, tá por aí, tá no Santos, não sei o quê. E houve, assim, a torcida, quando o Palmeiras vendeu ele pro Porto por 10 milhões de dólares, houve, né, uma comoção como, né, que absurdo, muito pouco. E internamente o Palmeiras falou, se a gente não vende ele agora, se espera mais uma janela, não pega nem metade do valor que esperava. Isso, é muito difícil. Então, assim, no caso, né, o Bulara, do menino, o Denner, que parece ser um bom jogador, eu acho que o negócio, para mim, fica ruim com os detalhes do Vessone. Não, ele são 8, mas na verdade são 4, porque metade vai não sei o quê, mas aí também não é culpa nem dele, e talvez nem na negociação. É culpa da situação que o Corinthians se meteu. E nem do Augusto, né? Porque essa dívida com o Bertolucci é de tempo, né? Eu acho que nem o Vessá tem isso, né? Vai culpar quem? Vai culpar as administrações. Em outras circunstâncias, você poderia até vender por 8 milhões, que repito, por um jogador que acabou de aparecer e que tem 16 anos, não acho uma coisa completamente irreal. O problema são os penduricários todos aí. Perfeito, não, vocês têm razão nisso. Se entrasse o 8 de euros, por exemplo, bonitinho para o Corinthians ter uma sossego ali, 3 meses de salário, tô em paz aí com a folha, 3 meses, tá tudo bem, vou respirar aí até começar a pintar aquelas receitas maiores na época do Campeonato Brasileiro, mas é isso. Parte já vai para o empresário, para matar a dívida anterior, é duro, eu entendo muito o que vocês falam. No lado invertido, se a gente parar para pensar para o Chelsea, se o Denner der errado ou não, convenhamos, 8 milhões para o Chelsea não vai mudar a vida deles. É um risco maravilhoso que eles correm do menino dar muito certo e ser vendido depois por 30, 40, 50 ou dar um resultado esportivo para o clube, né? Do outro lado, eu acho que é maravilhosa a operação, né? Mas é uma aposta, é como um clube brasileiro contratar um cara do... E assim, né, cada vez mais o jogador que interessa é o jogador com uma idade mais baixa, né? Então, a gente estava utilizando o exemplo do Veron. Um jogador que estoura 20 anos, ele já é velho para ser bem vendido. Então, a gente fica vendo essa Copa São Paulo, todo tem jogador de 16, de 17 e tal, porque, cara, é esse tipo de jogador que o mercado europeu busca hoje. É um jogador em formação, é o apartamento na planta. É esse que interessa, né? E aí, às vezes, eu acho que aí os clubes têm procurado, eu acho que é o mínimo, manter percentuais, sobretudo para quando você vende para alguns clubes. Talvez não seja o caso do Chelsea, é muito o caso do Porto, né? Que é a questão do Ajax, ou esses clubes que também são formadores e vendedores. Aí se o jogador emplaca e vai para uma transação muito maior, você tem parte na transação próxima dele, né? E espero que o Corinthians tenha feito alguma coisa nesse sentido em relação ao Denner. Tem, né? Tem questões futuras, né? Amarradas nessa venda. Não crava isso. Ele disse que ia tentar ficar com um pedaço do Denner, mas não crava que vai ficar. Então eu vou deixar muito na condicional, não está combinado esse pedacinho para ficar. Só pegar 2 ganchos que o Arnaldo falou, um deles agora.
Sabe quem foram os dois laterais esquerdos campeões da Copinha ano passado? Vitor Mier e Caio Henrique. Pois bem, e esse ano o vice-campeão foi o Denner. Hoje você tem 3 no profissionais. Os 3 lá mais veteranos no profissional. Esses 3 meninos, o Denner, a gente está falando dele, está indo para o Chelsea. Aí os outros 2, campeões da Copinha, titular e reserva, certo? Vitor Mier, liberado para o Apoel, e o Corinthians guardou 30% dos direitos econômicos. A operação que o Arnaldo acaba de dizer. E o reserva dele, o Caio Henrique, foi para o Porto, também liberado, acabando o contrato de graça, e o Corinthians guardou 30 ou 35%. Ou seja, não pegou nada nos dois e vai torcer pelo futuro, exatamente como o Arnaldo contou que é o que está acontecendo nos clubes, que pode dar certo e que pode não dar certo. Mas olha isso, o Corinthians está liberando 3 laterais esquerdos, 16, 18 e 19, que poderia ser o seu futuro, garantidíssimo ali durante muito tempo na lateral esquerda, mas não, porque hoje, como vocês disseram, está cada vez mais precoce. A gente que é mais das antigas, vendia esse jogador 24 a 25, passou a ser 21, 22, passou a ser 20, 19, e agora já estão buscando com 16, 17, está cada vez mais jovem isso. Mas olha que curioso, 3 laterais esquerdos em 2 copinhas, 2 titulares e um reserva, partindo antes de praticamente se estrearem no profissional. E agora, para finalizar o vídeo, é o Timão que ainda sem Rodrigo Garro, Ramon Dias planeja a equipe B ou time reserva para enfrentar a Ponte Preta logo mais às 7h30 pelo Campeonato Paulista. Na tarde de ontem, o Coringão realizou seu último treinamento antes do confronto contra a Ponte Preta. Válido pelo Campeonato Paulista, a atividade realizada no CT teve foco no ajuste tático e jogadas ensaiadas pelo Corinthians, com a comissão técnica do Ramon Dias dando atenção especial a bolas paradas, que tem sido o pesadelo do Coringão nesse início de temporada. E ontem um dia começou com trabalhos físicos ali na academia, seguidos por exercícios táticos de enfrentamento em campo. O técnico Ramon Dias deverá manter a equipe base, que enfrentou o Red Bull Bragantino e o Água Santa. Mas com uma novidade, apenas o goleiro Hugo Souza deverá ser mantido como titular, já que ele não participou dos primeiros jogos ali por estar doente. E essa escolha a gente já sabe que faz parte de uma rodagem do elenco ali, já pensando no clássico contra o Palmeiras, que é na quinta-feira que vem. Lembrando que depois da Ponte Preta, o Corinthians enfrenta o Noroeste em casa no sábado e o Novo Horizontino segunda-feira, em um jogo em cima do outro. E a provável escalação do Corinthians para logo mais deve ser aí Hugo Souza, Léo Maná, Félix Torres, João Pedro Choca, Hugo Farias, José Martins, Charles, Alex Santana ou Rian, dependendo do que ele escolher. Thales Magno, Romero e Hector Hernandes no ataque. Timão que segue sem 5 jogadores importantes, Rodrigo Garro e Maicon, está em fase de transição física. Gustavo Henrique, lesionado no tendão do músculo adutor da perna direita, além de Breno Bidon e Felipe Longo, convocados para a seleção sub-20. O Corinthians que chega para esse confronto como vice-líder no grupo A, com 9 pontos, empatado com o Mirassol, que também tem 9 pontos, porém um saldo maior na competição, liderando o grupo do Corinthians. Timão que até agora o campeonato conquistou 3 vitórias e perdeu um jogo. Lembrando que a partida acontece logo mais às 7h45, horário de Brasília, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Lembrando que esse jogo será disputado com torcida única, obedecendo a legislação local para os jogos realizados na cidade. Então, deixe seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nada do Coringão. Então, até o próximo vídeo, valeu, é nóis!